A grande, que tem diâmetro AB, né? E a menor, que tem diâmetro AO. AO mede 2. Nesse espaço foi colocada uma circunferência tangente à semicircunferência menor, tangente por dentro à semicircunferência maior e tangente ao diâmetro. A pergunta é, qual é o raio dessa circunferência? Bom, um problema como esse traz dificuldades naturais a qualquer um. Não só alunos, mas professores também. Qual é a dificuldade inicial? Porque não tem elemento nenhum ainda. Essa figura eu preciso explorar, eu preciso construir coisas dentro dela para conseguir triângulos, para conseguir elementos que me conduzam à solução. Então, essa é uma parte da geometria plana que precisa ser retomada no ensino médio. Examinar situações em que você tenha que interferir na figura, que a figura só não traz os elementos que você necessita. E você se acostumar a resolver problemas de geometria em que todas as figuras já aparecem prontas, é uma coisa irreal. Tá? Isso não conduz a um ensino permanente, efetivo. Então vamos atacar esse problema. Enquanto eu faço a minha figura, você faz aí no seu caderno e procura ver se você tem alguma ideia para começar. E dentro de minutos nós vamos estar reunidos de novo. Ok, gente? Tiveram algumas ideias? Vamos mostrar aqui o que a gente pode fazer. Semicircunferência, diâmetro AB, centro O, diâmetro AO, e uma circunferência que lá estava em azul, né? Vamos botar ela aqui. Mais ou menos, né? Ok. Centro P. Os dados são 4 é o diâmetro. Então o raio da semicircunferência maior é 2. O centro da semicircunferência menor, vamos chamar C, né? É 1. O raio. Bom, então o que nós temos que utilizar? Quando duas circunferências são tangentes, o ponto de tangência está na reta que liga os centros. Tanto faz se as circunferências se tangenciam externamente ou uma dentro da outra. Então, a circunferência de centro C é tangente à circunferência de centro P, e aqui está o ponto de tangência. Consequentemente, esses pontos são colineares. O que mais? A circunferência de centro O e a circunferência de centro P são tangentes. Então, o ponto de tangência está na reta que passa pelos dois centros. Ponto de tangência, ponto de tangência. O que falta ainda? Impor que a circunferência de centro P é tangente ao diâmetro. Então, se uma reta é tangente, se uma circunferência é tangente a uma reta, o raio no ponto de tangência é perpendicular à tangente. Então, a terceira condição que prende essa circunferência é este ângulo reto aqui. Tudo certo? O que nós temos? O raio da semicircunferência menor aparece aqui, 1. O raio da circunferência de centro P, eu não sei, vou botar uma letra X. O segmento que vai de O até aquele ponto de tangência mede 2, que é o comprimento desse raio. Aqui você tem o raio X da circunferência de centro P. Então, a distância de O até P é
2 menos x. De O até o ponto T é o raio da semicircunferência grande, 2. Se aqui é o raio da circunferência de centro P, então este segmento mede 2 menos x. Agora, você vai observar esse triângulo que eu estou aqui assinalando. Olha bem para ele. Esse triângulo tem base 1 e tem altura x. Portanto, a área desse triângulo está na minha cara. A área desse triângulo é 1, que é a sua base, vezes x, que é a sua altura, sobre 2. Mas a que isso me leva? Me leva à solução. Porque eu tenho uma outra forma de calcular a área desse mesmo triângulo. Eu aprendi a fórmula de Heron. Então agora nós vamos obter a solução de um problema calculando a mesma coisa por 2 caminhos diferentes. Isso nós já tínhamos feito no programa anterior. Utilizar área não como para obter um resultado, mas como ferramenta para obter uma outra coisa, né? De tal maneira que eu tenho uma situação em que eu possa calcular a área utilizando 2 caminhos diferentes. Portanto, quem sabe a fórmula de Heron tem mais possibilidade de resolver inúmeros problemas calculando área por duas maneiras distintas. Então vamos ver o triângulo COP. Quais são os lados? Os lados são o lado maior, que é 1 mais x, e o terceiro lado, que mede 2 menos x. Vamos aplicar a fórmula de Heron aí. Qual é o semiperímetro? 1 mais 1 mais x, mais 2 menos x, sobre 2. E aí o que nós dizemos? Mas que sorte! O semiperímetro não depende. O semiperímetro é sempre 2. Bom, isso me dá um ânimo novo. Vamos escrever a fórmula de Heron com área ao quadrado, só para não ter que escrever o radical? Como é mesmo? Semiperímetro, 2. E agora, as diferenças. Semiperímetro menos cada um dos lados. 2 menos 1. Vou escrever primeiro tudo por extenso. 2 menos 1 mais x, que é 2 menos 1 menos x. E 2 menos 2 mais x, que é 2 menos 2 mais x. Olha a fórmula de Heron funcionando. S ao quadrado é então igual a 2, que é 1 menos x, e x. Ou seja, a área ao quadrado é 2x que multiplica o menos x. Por um outro lado, a área ao quadrado, estou chamando aqui, tá? A área ao quadrado é x2 sobre 4. Então basta igualar esses dois valores. Combinado? 2x que multiplica 1 menos x igual a x2 sobre 4. 8x que multiplica 1 menos x é igual a x ao quadrado. É claro, não é, que o x não é zero. Então eu posso simplificar. E tudo se resolve agora.
Então, calculamos alguma coisa de aparência muito difícil. Mas se você olhar com calma, não foi tão difícil assim. O que ocorre é que eu aprendi mais coisas, eu tenho mais ferramentas. Então eu posso relacionar coisas diferentes e obter, então, soluções desse tipo. Há muitas situações em que a área é utilizada, como eu disse, não simplesmente para calcular a área de uma figura, mas é utilizada para calcular outras coisas, desde que eu consiga calcular essa área por dois caminhos diferentes.